E a única SAF que deu certo foi a do Botafogo. Porque dar certo no Brasil é o primeiro lugar. O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ser campeão. Quando a gente para poder pensar, então, no Botafogo e pensar também nas SAFs, muitas pessoas defendem a ideia de que precisa ter o fair play, porque temos aí o Pedrinho BH com o Cruzeiro, temos o John Textor no Botafogo, queimando carvão para poder comprar diversos jogadores. E aí, muitos estão falando que não, precisa ter agora o fair play no futebol, para poder conseguir ficar justo. Mas vamos para poder pensar o seguinte: há 4 anos atrás, o futebol brasileiro era Palmeiras e Flamengo, de vez em quando Atlético. Hoje, como produto, tá cada vez melhor você assistir um Brasileirão do que você assistir um jogo lá fora. Eu, por exemplo, sou um cara que vejo qualquer tipo de jogo. Se tiver aparecendo lá, sei lá, Brusque e Remo pela Série C, eu vou assistir. Jogos da Europa não me chamam mais atenção do que eu assistir, por exemplo, um Corinthians e Cruzeiro, que são clubes que eu não torço, mas clubes que têm um elenco interessante. Ou seja, como produto, o futebol brasileiro está muito melhor do que nos últimos anos. Além de estar mais difícil, óbvio. Ou seja, existe algo evolutivo dentro do futebol brasileiro que precisa ser analisado. Ou seja, estamos cada vez mais melhorando o produto futebol brasileiro, o Brasileirão. Trazendo jogadores para cá, clubes ficando cada vez profissionalizados, ficando maiores, contratando bons jogadores e por aí vai. Ou seja, antes de pensar em fair play financeiro, precisamos pensar sim em ter uma liga que venda cada vez mais. Porque se nós temos jogadores de qualidade indo para Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e por aí vai, lá fora pode-se aumentar sim o interesse de transmitir o Brasileirão, criar mais dinheiro para os clubes que participam do Brasileirão. E aí eles têm mais dinheiro para poder investir, contratar melhores jogadores, fica melhor o produto, vende-se mais lá fora, você consegue ganhar mais dinheiro e essa engrenagem se retroalimenta. O que significa dizer que não há necessidade de se pensar em fair play financeiro nesse momento. Não tem essa necessidade. As pessoas precisam analisar o seguinte: antes de pensar em ter fair play, vamos pensar em vender mais e melhor o produto Brasileirão, o produto futebol no Brasil. Como? Reduzir também o tamanho dos estaduais, porque afeta muito essa situação, afeta muito o calendário. Você desgasta jogadores que no meio do ano começam a se machucar. Outro ponto é começar a pensar cada vez mais em quem não der atenção no Brasileirão vai perder muito. O fato de o campeão e dos times que chegarem longe na Copa do Brasil serem muito bem remunerados por essa situação, faz com que exista uma priorização natural do que é a Copa do Brasil diante do Brasileirão. E tá errado isso. Todas as Copas lá fora, eles acabam sendo um segundo plano e o primeiro plano sempre é o campeonato de pontos corridos. Precisa se mudar sim essa situação, focando então em um produto e em aprimorar o Brasileirão como produto. O próximo ponto a ser analisado dessa situação toda é que está muito cedo os clubes então melhorar essa parte deles, né? Então, quando se fala, o Botafogo tá contratando muita gente, você vai ver, o Botafogo contratou, se eu não me engano, o Almada e o Luiz Henrique, que tiveram que pagar muita rescisão, mas os demais foi tudo scout. Então, ao invés de reclamar sobre essa parte da fair play, comece a cobrar os seus clubes para poder falar de criar, então, um centro de especialização e de scout para poder contratar jogadores por um bom preço. Então não tem por que falar mal do Botafogo, falar mal do Palmeiras e falar assim, não tem que ter agora um fair play, porque os clubes estão fazendo sim o seu dever de casa. E tá muito cedo para poder falar, comentar, analisar e pedir o fair play no futebol brasileiro. Qual que é a sua visão sobre isso? Essa foi a minha visão. Não há necessidade de fazer isso agora. Comenta aqui embaixo o que você acha.